Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na nossa EBD Online, na página DTL Eldorado. Bom, vamos estar dando início à nossa aula com oração. Você que está nos acompanhando, em nome de Jesus, que eu creio que essa vai ser a nossa última aula online, que essa semana os nossos trabalhos já voltam, na igreja, graças a Deus. Hoje é a nossa lição de número 4. O título da lição é A Iluminação Espiritual do Crente. Bom, vamos estar orando então para dar início. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, nesse momento aprendendo acerca da Tua Palavra, que o Senhor possa iluminar a nossa mente nessa manhã, que o Senhor possa iluminar a mente de cada cristão, de cada pessoa, Senhor, que está assistindo esta aula, que nós possamos, Senhor, crescer em graça e em conhecimento, à medida que o Senhor possa se revelar para nós, Pai. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, dando continuidade, o nosso textuário está lá em Efésios, no capítulo de número 1, versículo 17, que diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A nossa verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra ainda no livro de Efésios, capítulo 1, e a partir do versículo 15 ao versículo 23. Para quem não tem a revista, aí vocês podem estar abrindo a Bíblia nesse capítulo. Versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza o seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Então a primeira questão que nós precisamos entender acerca da iluminação espiritual do crente, né? O processo de salvação, a gente falou um pouco acerca da eleição e da predestinação na aula passada, então existe um processo de salvação na vida do cristão. Então, depois do cristão regenerado, ou seja, ele aceitou a Cristo, ele foi perdoado, ele aceitou esse senhorio de Cristo na sua vida, ele recebeu o Espírito Santo transformou a mentalidade dele acerca do pecado. Ou seja, agora ele tem consciência do seu pecado, agora ele tem consciência que ele precisa ser santificado, que ele precisa agora estar além daquilo que ele vivia anteriormente. Ou seja, ele vivia um mundo de pecado e agora ele precisa ser restaurado, ele precisa mudar de vida. E quem que vai provocar essa mudança é o Espírito Santo. Entretanto, o Espírito Santo ele coloca na mentalidade dele... Tudo certo? Fica no meio. No meio. Pro outro lado, então. Entretanto, o Espírito Santo coloca na mentalidade dele a mudança que precisa ocorrer. O Espírito Santo, ele coloca na mente da pessoa aquilo que a pessoa ela precisa mudar, tá bom? Não apenas acerca da mudança, não apenas acerca da mudança na nossa vida, que o Espírito Santo vai nos revelar, mas acerca das verdades do mundo espiritual agora, tá bom? Então a gente já passou do estágio, né, de pecado, já passou do estágio de renúncia. Não que nós não vamos renunciar mais agora, não que a nossa vida não parte de uma renúncia, não que nós não precisemos fazer isso,
mas isso não se torna o alvo da nossa vida agora. O alvo da nossa vida agora vai ser reconhecer as verdades espirituais. Então nós fomos regenerados, nós entendemos a mudança que aconteceu em nós, nós precisamos caminhar para um crescimento espiritual, só que o crescimento espiritual, ele vai partir agora do reconhecimento daquilo que existe no mundo espiritual. Então nós já fomos transformados, nós precisamos avançar espiritualmente. E esse avanço espiritual depende dessas verdades espirituais que o Pai nos dá, dessa verdade espiritual que a Bíblia nos apresenta, tá bom? Então existe uma verdade no mundo espiritual e essa verdade ela vai ser revelada a nós conforme a iluminação do Espírito Santo. Então ser iluminado significa ter acesso a algo que nós não tínhamos antes. Algo que nós não tínhamos antes, tá? Então, ser iluminado significa que a nossa mente ela vai ser aberta para verdades que nós não tínhamos ou que nós não conseguimos compreender. Não, às vezes nós temos a intenção de que a iluminação ela é algo à parte da Bíblia. Tá bom? Uma pessoa ser iluminada, irmãos, não é ela recebeu uma revelação nova de Deus. A pessoa ser iluminada não significa que a partir de agora ela vai agir como os profetas ou os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, que recebiam algo de Deus e canonizavam aquilo para o povo. Tá? Não é isso. A iluminação ela acontece da maneira em que aquilo que já foi escrito, aquilo que já foi dito pelo Pai, agora faz sentido para nós. Tá bom? Então, a verdade, elas já estão postas na nossa frente. Só que, por conta das vendas que estavam nos nossos olhos, nós não conseguíamos ter essa compreensão, nós não conseguíamos ter acesso a essas verdades. Nós tínhamos tudo à nossa frente, tudo à nossa volta. O mundo espiritual que nos cerca já tem tudo isso pré-determinado pelo Deus onipotente. Só que nós não tínhamos acesso a isso porque nós estávamos com os olhos vendados. Nós não tínhamos acesso a isso porque nós estávamos cegos, tá bom? Então, primeira questão acerca da revelação de Deus, que acontece na nossa vida. Parte da revelação de Deus, irmãos, acontece quando nós ainda não somos eleitos. Quando a gente ainda não faz parte da igreja, quando nós ainda estamos no mundo. Acontece parte da revelação que nós vamos chamar de uma revelação geral, tá bom? Revelação geral abrange tanto o cristão quanto aquele que não é cristão, aquele que está no mundo, tá? Então, a revelação geral, nós podemos ter isso como base, aquilo que o apóstolo Paulo falou lá na carta de Romanos, que diz que nós podemos conhecer a Deus por intermédio de tudo que foi criado, porque os céus declaram a grandeza de Deus, os céus declaram que Deus existe. Então, qual é o primeiro passo para nós sabermos acerca da existência de Deus? Basta nós olharmos para a natureza, basta nós olharmos para nós, a complexidade do corpo humano, a complexidade da mente humana, a complexidade do que é criado, daquilo que nós enxergamos na natureza. Então, se nós olharmos para isso, automaticamente na nossa mente já fica dito que Deus existe. Tá bom? Então, tanto fica dito quanto o apóstolo Paulo ele diz que os seres humanos eles são indesculpáveis diante de Deus por conta da revelação geral. Os seres humanos eles são indesculpáveis. No dia do grande juízo não vai ter ninguém que vai chegar para Deus e vai falar: Deus, eu não te conhecia. Eu não sabia que você não existia. Eu não sabia que você estava governando. Não sabia que você era um Deus existente e vivo e que falava conosco. Tá bom? Ele não vai poder falar isso diante de Deus, tá bom? Porque a existência de Deus, ela é provada não no sentido de dar provas, tá bom? No sentido de poder ser acessível, de estar acessível. A existência de Deus está acessível aos seres humanos. E uma das primeiras questões que o apóstolo Paulo trata acerca de revelação é revelação geral nesse sentido. Então, aquele que está com os olhos vendados para o mundo espiritual, aquele que não entendeu ainda acerca do que é concedido para nós no mundo espiritual, daquilo que é a igreja, de quem é Cristo, de quem é Deus, ele ainda assim ele tem a revelação geral, ele tem uma revelação abrangente,
de que pode se achegar a algo que se chama de Deus, que é o primeiro estágio da nossa vida. O primeiro estágio da nossa vida é o estágio religioso. Nós precisamos acreditar em algo. Até as pessoas que não frequentam a igreja, as pessoas que não frequentam nenhum tipo de instituição religiosa, elas têm algo que motiva elas a viverem. Elas têm algo que motiva elas a estarem diante de uma adoração, seja ao mundo da mídia, seja ao mundo dos negócios, ou algo no sentido mais religioso mesmo. Isso ainda é, portanto, a sua religião, porque é aquilo que motiva a pessoa a viver, tá bom? E nesse sentido, nós nascemos com isso. A primeira revelação dada para nós, nesse sentido, é que nós procuramos sentido para nossa existência. Então, nós não procuraríamos sentido, nós não procuraríamos um motivo de existir se não houvesse esse motivo, se não houvesse esse sentido. Ou seja, nós nem saberíamos que teríamos sentido na vida se não fosse dado o senso do que é o sentido, se não fosse dado o senso do que é o propósito para as nossas vidas. E isso faz parte da primeira revelação geral. Isso faz parte da revelação que Deus dá a todos os seres humanos, certo? Ainda com base nessa revelação geral, nós podemos tirar os apóstolos, ou os discípulos de Cristo, que eles seguiam a Cristo sem ao menos compreender a plenitude de quem era Cristo. Nós entendemos isso, que se eu vou ver a chamada dos primeiros discípulos, né? Um exemplo, quando Pedro estava pescando, e aí ele enxerga quem era Cristo por conta do milagre que Cristo tinha feito. Então ele olha para aquilo, ele vê o milagre, só que ele tem um passe, além de fé, um passe de inteligência, porque ele viu que andar com a pessoa que faz o milagre é melhor do que conviver apenas com aquele milagre que ele tinha feito. Porque o milagre ia cessar naquele instante, ele ia precisar voltar a pescar novamente, só que se ele estivesse com a pessoa que proveu esse milagre para ele, ele viveria uma vida de milagres. Então você percebe que na revelação geral, ele percebeu que aquele homem era um homem de Deus. Ainda que ele não saiba, ainda que ele não soubesse que Jesus era o Filho de Deus, porque essa revelação só vai ser dada para ele mais à frente, né? O Espírito Santo proporciona isso para ele, você percebe que ele segue a Cristo mesmo assim, mesmo sem ter a revelação específica. Tá? Nós vamos ver esses passos na vida dos apóstolos. Eu citei alguns textos em algumas aulas atrás, né, e falei acerca da recebida do Espírito Santo na vida dos apóstolos antes do dia do Pentecoste, entretanto foi após a ressurreição de Jesus. Tá bom? Então eles só puderam ser iluminados quando Cristo já estava partindo para os céus. Tá? Porque é só ali que eles receberam o Espírito Santo. Só que eles já tinham a revelação geral partindo para uma revelação específica. Quando você vê que Jesus ele pergunta para os discípulos, eles falam: o que os povos dizem sobre mim? O que as pessoas dizem sobre mim? As pessoas dizem que você é um profeta, dizem que você é Elias, que você é João Batista, que você é um homem bom. As pessoas dizem isso de você. Tá? Era uma revelação verdadeira? Em parte sim, por quê? Porque Cristo ele era uma pessoa boa. E aquilo que as pessoas falaram acerca dele eram coisas boas. Porque olharam para ele e falaram: não, essa pessoa ela é uma pessoa que foi enviada por Deus. Essa pessoa é um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Isso é inegável, olha os milagres que ele faz. Olha tudo aquilo que ele pratica. Ele cura, ele dá sermões que aos nossos olhos não podia ser revelado por nenhum homem, não podia ser um estudo apenas da cabeça humana. Então as pessoas olharam para Cristo e viram isso nele, viram algo bom, tá bom? Não ter visto Cristo como Filho de Deus não era uma desculpa para não segui-lo. Então a gente percebe isso, que por mais que as pessoas não olhassem, não soubessem que ele era o Filho de Deus, não era motivo para crucificá-lo. Dessa forma, não era motivo para deixar de segui-lo, tá? Por mais que não tivessem a revelação específica, certo? Então, partiu para uma revelação geral, eles foram até a Cristo, mesmo não sabendo que ele era o Filho de Deus, mas vendo que ele tinha algo que o Pai proporcionava para ele, e estando já com essa revelação geral,
alcançaram uma revelação específica. Tá? Uma revelação específica que pode ser proporcionada para a vida do cristão, tá bom? Após ele ter sido iluminado acerca de algo que já estava ali, já estava presente, já era acessível. Tá? João Batista ainda no ventre de Maria reconhece que Jesus é o Filho de Deus, reconhece, né, a importância e recebe o Espírito Santo ainda ali no ventre. Você percebe que ele tem uma revelação específica quando era no ventre, quando estava no ventre ainda de sua mãe. O apóstolo João, quando escreve, né, o seu evangelho, ele fala, né, nós vimos a glória do Filho do Homem, né, do Filho de Deus, nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele teve uma revelação específica ali, porque ele entendeu que o Filho de Deus, ele ainda tinha a sua glória, ele ainda tinha a sua graça, embora estivesse num corpo humano. Tá? E isso parte da revelação específica. A revelação que já estava acessível desde quando Cristo pisa na terra, desde quando Cristo nasce, a revelação já está acessível, só que é necessário que o Espírito Santo ilumine o ser humano para que ele possa receber essa revelação, para que ele possa enxergar essa revelação. Aí você percebe que o apóstolo Pedro ele caminhava com Cristo, os apóstolos caminhavam com Cristo, só que só naquele feito que o apóstolo ele vai falar quem é Jesus. É inspirado também pelo Espírito Santo. Porque quando Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, não foi carne e nem foi sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Aí nós temos uma verdade que já estava acessível, só que só foi acessível na nossa mente ou na mente dos apóstolos após o Espírito Santo ter iluminado eles. Uma outra questão acerca disso é que os romanos, aqueles soldados que crucificaram a Jesus, eles não tinham o conhecimento, que Cristo era o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus ali naquele feito, e por isso crucificaram. O livro de 1 Coríntios fala acerca disso, que se eles soubessem que Jesus era o Filho de Deus, eles não teriam crucificado ele. Ou seja, eles só perceberam que Jesus era o Filho de Deus depois que o Espírito Santo revelou, trouxe a revelação para alguns deles, porque muitos ainda queriam prender os discípulos por seguirem a Cristo, mas muitos se converteram. Muitos que fizeram mal, muitos que condenaram a Cristo, depois se converteram. Depois assumiram essa posição de pecador por ter crucificado o Filho de Deus. Agora, John, eles não ter o conhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, tornam eles indesculpáveis acerca da crucificação de Cristo? Não, de forma alguma. Porque crucificar um inocente é pecado de qualquer forma. Crucificar alguém que não merece aquela pena, eles estavam errados de todas as formas ali. E por não aceitar que aqueles feitos que Jesus estavam fazendo eram feitos de alguém que era enviado por Deus. Nós enxergamos não apenas na vida de Cristo isso, na vida de muitos profetas que profetizaram acerca do povo, ou bênçãos ou maldição, aquilo que Deus tinha falado para que eles profetizassem, eles foram rejeitados pelo povo da mesma forma. E as pessoas que estavam recebendo essas profecias, elas entendiam que eles eram homens de Deus e que aquilo que eles estavam falando eram coisas concernentes àquilo que Deus tinha pedido, aquilo que Deus tinha mandado. E mesmo assim eles crucificaram, mataram, serraram ao meio, mataram esses profetas. Então, não ter revelação específica de que ele é o Filho de Deus, não era uma desculpa para crucificá-lo. Não era uma desculpa para condená-lo à morte. Então, a primeira questão que o Espírito Santo proporciona para a vida do ser humano é a inspiração. Tá? Irmãos, a revelação. Tanto geral como revelação específica. O segundo ponto
em que nós vamos acessar é o ponto da inspiração. A inspiração. Agora que a pessoa ela já tem a revelação acerca de Deus, né? Nós estamos falando de revelação profética ou revelação bíblica, tá bom? Uma revelação, toda vez que nós falamos de revelação, nós estamos falando acerca da palavra de Deus, tá bom? Não existe uma revelação à parte da palavra. Então não existe uma revelação específica para as nossas vidas que foge da Escritura. Não existe revelação fora do parâmetro escritural, tá? Existe uma revelação que foi dada para o povo e que não pode ser dada novamente para nós hoje, não no sentido de ser novidade. Deus não vai revelar nada novo para a humanidade. Deus não vai chegar para você e vai falar, ó, escreve isso que vai ser uma novidade, eu vou mudar os parâmetros daquilo que eu já tinha dito anteriormente. Não. A nossa Bíblia, ela é a palavra de Deus inerrante, e nós entendemos que cessou o período das Escrituras, tá bom? Então, essa revelação que eu estou falando para vocês é a revelação das Escrituras. E as pessoas que recebiam essa revelação, elas não podiam se conter apenas à revelação, mas elas precisavam de uma inspiração de Deus para que elas pudessem escrever isso, ou para que elas pudessem falar ao povo. Então, elas recebiam a revelação, recebiam a verdade, e elas precisavam ser inspiradas para falar ou para escrever. Por quê? A revelação que Deus dava ao povo era uma revelação muito, além de ser uma revelação muito específica, era uma revelação muito grande, uma revelação muito poderosa, a ponto de causar estranheza aos seres humanos, a ponto de causar estranheza até mesmo aos profetas. Você percebia que os seres humanos eles tinham, vamos colocar aqui o profeta Ezequiel, ele se prostrou diante de Deus quando ele recebeu a revelação e ele sentiu temor na sua carne. Então você percebe isso, vamos colocar aqui o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Quando ele teve a revelação de quem era Jesus, ele ficou 3 dias cegos. Ele ficou em um estado de êxtase espiritual porque ele percebeu algo que não era acessível aos seres humanos. Ele percebeu algo que não era natural dos seres humanos. Tá? Então, a revelação ela causa uma certa estranheza, ela causa um certo desconforto para a carne, para a humanidade, e é necessário que o Espírito Santo inspire essa pessoa para que ela perca o medo, para que ela perca a dificuldade da fala, para que ela perca essa timidez. Ela precisa ser inspirada para que ela proclame a revelação ao povo, ou de forma escrita, ou de forma falada, tá? A partir dessa revelação, ela vai ter uma inspiração do Espírito Santo, e nem sempre, depois dela ter essa revelação, tanto geral quanto específica, ela vai ser iluminada logo de cara, tá? Então, a partir de agora, né, nós temos a revelação geral, nós temos a revelação específica. A revelação geral e tanto a revelação específica, elas são proporcionadas por Deus. E nós temos, depois da revelação, a inspiração. Depois da inspiração, nós temos a iluminação, que é acerca daquilo que nós estamos falando hoje, né? na nossa aula. O que é, então, a iluminação? A iluminação ela é uma verdade acessível a nós. Uma verdade que já era verdade anteriormente, já existia anteriormente, só que não era acessível. Então agora ela se faz acessível ao nosso intelecto, à nossa mente humana, tá bom? O apóstolo Paulo, ele começa esse texto que nós lemos aqui, ele começa com uma oração. Ele diz que ele não se cansa de dar graças a Deus pela fé que o povo tinha, pela fé que aquele povo que ele tinha pregado anteriormente tinha permanecido. Porque em tempos de dificuldade, nós não estamos falando aqui, irmãos, de uma igreja existente como a igreja de hoje, que nós temos um pastor, que nós temos Bíblia, que nós temos escola dominical, que nós temos cultos periodicamente. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um tempo que não havia pastor para todas as igrejas, não havia Bíblia, tá? Aqueles que vinham do judaísmo ainda assim tinham um respaldo bíblico, porque eles podiam se respaldar na Torá.
Eles podiam olhar para as profecias, para a lei de Moisés e ter um respaldo ali, mas ainda assim era dificilmente eles se respaldarem totalmente na Torá, porque havia revelações que estavam sendo feitas naquele momento. Haviam livros que estavam sendo escritos naquele momento. Tinham sido escritos naquele momento. Então era muito difícil esse acesso. E os gentios, quando chegavam e começavam a fazer parte dessa igreja, eles não tinham no que se respaldar. Porque muitos partiam do paganismo, onde eles adoravam vários deuses, e agora era dito para eles que eles só podiam adorar a um único Deus. E aí ficava muito confuso. Imagina, eles saíam do paganismo, adoravam vários deuses, era muito comum ter a idolatria, ter a orgia como parte do culto, e aí eles chegam num lugar que você só pode adorar a um Deus. E ainda assim, esse Deus ele é apresentado para nós como 3 pessoas. E aí ficava muito confuso para eles. Entretanto, mesmo nessa dificuldade, não tinha pastor, não tinha Bíblia, não tinha uma comunidade sólida. Muitos precisavam adorar, muitos precisavam cultuar, escondidos por conta da perseguição do primeiro século. E eles permaneceram fiel. É isso que Paulo está falando. Eu dou graças a Deus, porque vocês têm permanecido fiel. Eu olho para a fé de vocês e eu sinto graça. Eu olho para o amor fraternal que vocês têm um com os outros. Isso é maravilhoso. Porque mesmo depois de eu estar distante de vocês permaneceram. Vocês de fato permaneceram. E aí ele começa a oração. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós. Que é uma oração de intercessão. Isso nos remete, irmãos, a uma verdade que deve ser praticada nos nossos dias. Uma verdade que deve ser praticada ainda assim no dia de hoje. Tá, uma verdade que pode ser praticada, que deve ser praticada no dia de hoje. Porque muitas das vezes nas nossas orações, nós nos lembramos às vezes de nós mesmos. Apenas daquilo que nós somos. Nós queremos orar apenas pelos nossos problemas. E uma orientação bíblica acerca da oração é que nós devemos orar pelo nosso próximo. O amor fraternal ele é um mandamento. Aquele que não ama, ele não viu a Deus, ele não conheceu a Deus. Ele não participou do conhecimento de Deus. O apóstolo João fala acerca disso. Tá bom? Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o teu próximo, não só aborrece o teu próximo, mas não tem empatia pelo teu próximo. Esse, de fato, é mentiroso. Porque como ele pode dizer que ama a Deus se ele aborrece o teu próximo? Se Deus ele não vê e o seu próximo ele vê e ele aborrece aquele que vê, como ele vai amar a Deus aquele que não vê? Tá bom? Então, é uma verdade para os nossos dias. Nós devemos orar pelo nosso próximo. Nós devemos ter empatia, ter amor, ter consideração pelo nosso próximo. Tá bom? Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito da verdade e da revelação. Aqui a gente já começou a partir acerca, nós estávamos falando de revelação, e esse Espírito da verdade, não é o Espírito Santo. Tá bom? O processo de receber o Espírito Santo ele já passou. Nós estamos em um novo estágio agora. Agora, esse Espírito da verdade, ele é uma ação do Espírito Santo. Tá? Nós entendemos que só existe um Espírito. Só existe um único Espírito. Tá? Mas, entretanto, lá em Apocalipse, nós vamos ouvir acerca dos 7 Espíritos de Deus. O que é isso, os 7 Espíritos de Deus? Não é que existem 7 Espíritos, mas os 7 Espíritos de Deus está falando acerca de 7 ações do Espírito de Deus. De 7 ações, de 7 manifestações do Espírito de Deus. Tá? E uma delas é o Espírito de verdade e de sabedoria. Tá? O Espírito de sabedoria e de revelação. Perdão, Espírito de sabedoria e de revelação. Tá? É uma ação do Espírito Santo. Receber esse Espírito é como se você tivesse a mente iluminada. Tá? A iluminação ela começa com esse processo. Primeiro você precisa receber algo do Espírito Santo de Deus. A revelação ou a iluminação, ela não é eu que vou lá e descubro.
Não sou eu que com muito estudo vou ter essa revelação. Tá? Não é com muita leitura, não é entrando numa faculdade de teologia que eu vou ter essa revelação. Essa revelação ela é dada pelo Espírito Santo, tá bom? Pelo Espírito que proporciona esse ar de verdade, de sabedoria, de entendimento, tá bom? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. O que é isso? Olhos do vosso entendimento. Ou em algumas traduções para vocês aí vai estar os olhos do vosso coração. O coração, ele era tido, né, para os judeus como o centro do seu ser. O centro daquilo que o ser humano é. Tá bom? Então, todo o seu conhecimento, todo o seu sentimento, todos os seus pensamentos, ele era tido como se estivesse no coração ali. Tá bom? Em outras traduções está entendimento. Porque o vosso entendimento está falando acerca da nossa capacidade de raciocínio. Tá? Então, o apóstolo Paulo estava orando para que o Espírito Santo iluminasse o entendimento dessas pessoas. Iluminasse o entendimento daqueles irmãos. Por quê? Porque à medida em que eles tivessem esse entendimento aberto para o conhecimento espiritual, eles enxergariam a verdade espiritual que estava posta diante deles. Aqui, irmãos, existe algo muito rico que nós podemos atentar. Por quê? Porque muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus e nós ou entendemos de forma equívoca ou não entendemos nada. Às vezes nós olhamos e parece que a gente lê e não entende. Ou às vezes a gente entende, mas a verdade que está posta ali parece que tem uma barreira que não nos permite acessar algumas verdades. A prova disso é que muitas das vezes que nós lemos a palavra de Deus e nós vamos ler ela novamente, nós enxergamos algo que nós não tínhamos enxergado anteriormente. É nisso que nós entendemos que a palavra se renova todos os dias, porque ela é viva e eficaz para nós. Ela é viva, não é algo que foi escrito lá no século passado, no século I, e aí agora ela já é obsoleta. Nós temos que ser renovados, nós temos que buscar outras verdades. Não, essa verdade ela é viva, ela ainda é existente e ela é necessária para os nossos dias. Tá bom? Então essa moda que muitas vezes nós encontramos no relativismo, de pensar que as verdades elas precisam ser renovadas, ou que nós precisamos buscar uma verdade que ela é compatível com a cultura que nós vemos hoje, isso é uma mentira. Tá bom? A verdade compatível para nós cristãos é a verdade revelada pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, essa questão de abordar, né, ou de aprovar coisas que Deus reprova, porque a cultura aprova isso, não faz sentido para nós. Tá bom? Porque a Bíblia é revelação geral e a revelação específica de Deus acerca daquilo que Ele quer para a humanidade. E você partir além disso, alegando que a palavra ela está obsoleta, isso aí não faz sentido. Tá bom? Isso aí não tem pauta bíblica alguma para nós aprovarmos nos dias de hoje. Tá bom? Uma outra questão muitas das vezes nós estamos buscando algo de Deus, ou nós estamos estudando, buscando o entendimento de alguma coisa, e Deus não quer revelar isso para nós ainda. Então muitas vezes nós vamos para a palavra de Deus buscando algo que Deus ainda não vai revelar para nós. Deus ainda não vai abrir o nosso entendimento para isso. E nós devemos entender a soberania de Deus nesse aspecto. Tá bom? Porque muitas das vezes nós estudamos temas teológicos que são extremamente difíceis. Existem muitas coisas que no nosso entendimento intelectual ainda não faz sentido. Aí, quando nós buscamos, o Espírito Santo entende por bem de revelar isso a nós, aí sim nós temos o nosso entendimento aberto. Então, ser revelado ao entendimento significa que agora vai fazer sentido para nós. É aquilo que você lia e não entendia e agora você vai entender. É aquilo que você buscava por tanto tempo e estava ali na sua cara, mas o Espírito Santo não tinha permitido que você tivesse revelação daquilo. Isso é ser iluminado o entendimento.
É à medida que nós compreendemos uma verdade que já estava ali, posta para nós, só que nós ainda não enxergávamos. Tá bom? E eu creio que muitos de vocês já devem ter uma experiência, já devem ter tido uma experiência dessa. Tá bom? É um testemunho próprio meu. Eu penso que desde quando eu me converti a Cristo, eu era criança ainda, e eu só tive acesso a algumas verdades, parece que há cerca de 3 a 4 anos agora, recentemente. Parece que eu era cristão, mas eu não tinha tido ainda acesso a algumas verdades. E quando eu tive acesso quando eu tive um encontro real com Cristo, parece que a minha mente ela foi iluminada. Parece que eu tive uma visão do mundo cristão, da igreja, do aspecto da vida cristã, de algo que eu não tinha antes. Parece que eu comecei a enxergar algo que eu não enxergava antes. Porque o Espírito Santo estava abrindo o meu entendimento. Ele estava iluminando a minha mente para uma verdade. Tá bom? E ele só ilumina para propósitos que ele tem para nós. Tá bom? Ele não vai iluminar a sua mente, ele não vai abrir o seu entendimento para que você apenas entenda isso e não trabalhe em prol da igreja ou não sirva em prol do ministério. Tá bom? Tem muitas coisas relacionadas aos dons espirituais, aos dons ministeriais, acerca da iluminação e da revelação de Deus, que nós não vamos ter acesso porque não faz parte do propósito nosso. Não faz parte do propósito de Deus a nós. Tá? Uma outra questão da verdade existente já. Às vezes eu já ouvi muitas pessoas usando aquele versículo que Paulo fala que não convém que o homem saiba mais do que deve saber, ou não importa que o homem saiba mais do que convém saber, usando com base em muitas das vezes nós estudarmos versículos e tentar descobrir a verdade profunda daquele versículo. Às vezes nós estamos estudando e procurando algo acerca da Bíblia e o entendimento que algumas pessoas têm acerca disso é que nós não devemos buscar esse conhecimento. Parece que se o homem buscar mais conhecimento da parte de Deus, parece que ele se torna um herege ou um pecaminoso. Porque Deus não quer que ele faça isso, irmãos. Deus quer que nós crescemos em conhecimento, sim. Tá? Ou então usar aquele sentido que diz que a letra mata. Tá bom? Não está falando acerca de que estudar mata. Está falando acerca da lei. Porque a lei, ela mata. A condenação, ou aquele que vive debaixo da lei, ele precisa ser morto para que a lei tire esse peso ou essa autoridade da vida dessa pessoa. Tá bom? Não está falando acerca da palavra de Deus. Tá bom? Então, Deus ele quer que nós estejamos iluminados. Deus quer que nós sejamos iluminados acerca da tua palavra. Ele quer que nós tenhamos entendimento. Tá bom? E nós precisamos buscar esse entendimento. Não convém que o homem saiba mais do que precisa saber, no sentido em que, às vezes, nós buscamos algo que está além da Bíblia. Às vezes, nós buscamos algo que está além do conhecimento que Deus revelou para nós. E uma verdade nós não vamos alcançar um conhecimento além daquilo que Deus decidiu revelar para nós. Nós só alcançamos aonde Deus quer que nós alcancemos. Nós apenas iremos aonde Deus quer que nós iremos, né? Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque se nós buscamos o conhecimento além, nós vamos ou nos tornar apóstatas ou nos tornar hereges, né? Cristãos que estão falando bobagem, cristãos que estão falando mentira. Bom, por quê? Esse buscar o conhecimento além daquilo que convém saber a nós é um egoísmo, é uma parte do ser humano que ele está procurando grandeza em si mesmo. Está procurando algo que Deus não quer que ele tenha. Tá bom? E isso é errado para nós. Errado diante de Deus. Então, e nós temos um outro ponto, que é Deus quer que nós saibamos tudo aquilo que ele revelou para nós. Então, no ponto específico em que Deus revela à humanidade a sua obra de redenção, de filiação, de bênçãos, aquilo que nós já estudamos nas lições anteriores, Deus quer que todos saibam disso. Deus quer que todos tenham essa revelação. Deus quer que todos olhem para a palavra de Deus e se sintam abraçados com esse conhecimento. Tá bom? É por isso que o apóstolo Paulo ele ora para que esses irmãos
e essa carta ela abrange primeiro a igreja de Éfeso e depois a todas as igrejas, ele quer que nós tenhamos esse crescimento e essa evolução espiritual, para que o Espírito Santo ilumine a mente de todos, para que eles vejam isso. E às vezes nós olhamos pessoas não buscando isso, como se ela pensasse que Deus não quer que ela tenha acesso a verdades espirituais tão ricas. Não, porque estudar a teologia ou estudar a Bíblia vai te fazer ficar louco ou vai te fazer desviar. Irmãos, não. A palavra de Deus ela está acessível para nós para que nós possamos nos aprofundar nela, para que nós possamos ter conhecimento nela, tá bom? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos. E quais são, irmãos, essas riquezas? Quais são essas riquezas? Nós agora fazemos parte de uma família. Nós agora fazemos parte do reino de Cristo. E mesmo nós fazemos parte do reino de Cristo, muitas das vezes nós não compreendemos aquilo que já está acessível a nós no mundo espiritual e aquilo que nós vamos receber no mundo vindouro. Nós deixamos às vezes a vida cristã, num nível muito baixo. Às vezes nós reconhecemos as riquezas como riquezas fúteis. Às vezes nós achamos que ser cristão é ser bem-sucedido aqui na terra. Às vezes nós queremos colocar o mundo cristão numa jaula ou numa caixa em que ser cristão é apenas ser bem-sucedido. Ser cristão é apenas ter uma casa boa, ser cristão é apenas ter um trabalho bom. E não é isso, irmãos. Às vezes a gente quer colocar a parábola dos talentos, em que o Senhor olha para o servo e fala: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, então eu vou te colocar sobre o muito. E nós queremos forçar essa teologia. Nós queremos forçar essa verdade para os nossos dias. Nós queremos forçar, não, porque se você foi fiel na bicicleta, Deus vai te colocar no carro. Se você foi fiel em uma casa de madeira, Deus vai colocar em um apartamento. Se você foi fiel quando você não tinha um emprego, Deus vai te colocar no emprego. Irmãos, a verdade desta palavra pode ser aplicada a isso? Pode ser aplicada a isso, irmãos, mas de forma secundária. De forma secundária. A forma primária é que essa palavra simboliza o reino de Deus. Essa palavra simboliza aquilo que Deus tem para nós no mundo espiritual, que é muito maior e que é melhor do que o mundo físico, do que o mundo material. E essa verdade tem que ser aplicada dessa forma. Em que você foi fiel em um mundo que tem dor, que tem sofrimento, Deus vai te colocar em um mundo em que não há pranto, em que não há choro, em que não há tristeza. Você foi fiel enquanto você ainda não tinha um conhecimento pleno de Deus, você vai ser colocado aonde você vê como Ele é, onde é revelado a verdade acerca de Cristo. Tudo aquilo que nós tínhamos questionamentos, agora é revelado para nós. Então, essa verdade você foi fiel em um mundo de tristeza, você foi fiel em um mundo de pecado, eu vou te colocar em um mundo em que vai ser impossível que você peque, em um corpo incorruptível. Você foi fiel em um corpo que sofria tentação, você foi fiel em um corpo que sofria dificuldade acerca de doenças, eu vou te colocar em um corpo que não vai ter a capacidade de pecar, que não vai ter a capacidade de passar por doenças ou por tristeza. Então essa é a verdade do mundo espiritual. E quando Paulo ora para que seja iluminado o conhecimento, para que eles entendam essa verdade, é porque quando nós entendemos essa verdade, nós permanecemos firmes. Nós permanecemos firmes em Cristo. Quem entende quem é Cristo de fato, quem entende a revelação acerca das promessas que foram dadas para nós, entende a essência do Evangelho, esse permanece fiel, esse está em Cristo, esse foi iluminado. E para que essa pessoa ela se aparte de Cristo, irmãos, ela precisa negar a Cristo. Ela precisa ser um apóstolo, porque é uma verdade muito essencial. E é uma verdade muito enfática, é uma verdade que nos transforma. E se isso nos transforma, e se isso nos coloca em Cristo,
O que vai nos separar agora disso? Você percebe que após nós termos esse conhecimento, a renúncia do pecado, ela se torna um fato que ela já faz parte de nós. A luta contra o pecado, ela se torna muito fácil agora. Porque você entende a verdade. É isso que Paulo fala aos Filipenses. É isso que Paulo fala. Eu torno todo o conhecimento que eu tive como esterco, como nada. Como algo que não faz diferença para mim, como algo que não importa para mim. Porque eu entendi o conhecimento de Cristo. Eu quero ser achado nele. Não por justiça própria. Então Paulo estava tentando ser uma pessoa boa, Paulo estava tentando pela lei achar a sua justiça, e aí ele percebeu que aquilo que ele estava tentando ele nunca ia conseguir. E ele olha para Cristo e vê a lei como algo que ele não deve se apegar, como algo que é ruim até mesmo para ele. E ele larga a mão daquilo e ele olha para Cristo e fala: eu quero ser achado nele, não na minha justiça própria, mas na justiça dele, porque nele eu sou justificado. E é essa verdade que nós precisamos buscar todos os dias. Essa verdade que nós precisamos estar orando para que Deus nos revele, tá bom? Riquezas da glória da herança futura, a qual, sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, ele vai falar acerca do poder de Deus, irmãos, na vida do cristão. Falar que nós estamos debaixo de um poder que é soberano, de um poder que governa tudo, de um poder que no mundo espiritual não existe nada que possa sobressair a este poder, tá bom? Então, é algo que já está presente em nós, que vai ser, que opera tudo em nós, né? O poder de Deus opera tudo em nós, o poder de Deus que sustenta o universo, nós entendemos isso, tá? Em Colossenses fala acerca de Deus, de Jesus de ter alcançado supremacia, de ser a imagem desse Deus que era invisível e que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, e que foi sujeitado toda a criação diante de Jesus. E porque foi sujeitado toda a criação diante de Jesus, foi sujeitado aos homens também. Tá bom? Então o domínio que nós tínhamos perdido agora volta para nós. Certo? Eu quero abrir alguns textos com vocês para que nós entendamos isso, porque a partir do versículo 20 ao versículo 23, ele vai falar como que esse poder foi operado em Cristo. E porque foi operado em Cristo, é operado em nós agora também nos dias de hoje. Tá bom? Foi operado primeiramente em Cristo. Em Filipenses capítulo 3, no versículo 20, você pode estar abrindo aí. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Então, porque Cristo alcançou essa posição de sujeitar todas as coisas, nós também alcançaremos. Ele transformará o nosso corpo à semelhança do seu corpo. Tá bom? E o que isso significa? Significa que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. O corpo ressuscitado, que contém glória. O corpo ressuscitado, que contém, ainda é um corpo, né? Contém uma matéria, mas não uma matéria pecaminosa, mas uma matéria espiritual. É um corpo que é incapaz de pecar, é um corpo que não sofre tentação, é um corpo que tem autoridade. Autoridade primeiro sobre o quê? Sobre a morte. Você percebe que Cristo ele foi o príncipe, né, dos mortos, no sentido que ele é o primeiro que ressuscitou e não morreu mais. Tá? E porque, John, isso é fato. É claro que ele ressuscitou e não morreu mais. A gente está falando de Deus. Nós estamos falando de Jesus, ele é Deus. É claro que isso era fato, tá bom? Mas nós precisamos entender que todas as vezes que é apontado isso nas Escrituras, sobre Jesus, está falando de um homem. Antes de ser um homem, ele era Deus, mas quando ele vai para a terra, quando ele assume essa posição, ele se torna um homem. E ele se tornando um homem, ele tem a capacidade de morrer, ele tem a capacidade de perecer.
Quando nós estamos falando, ele foi exaltado, ele está à destra do Pai, ele está nas alturas, aí às vezes vem ao nosso conhecimento, ao nosso pensamento, e muitas vezes eu já pensei acerca disso, falei, tá, mas não faz sentido a gente ficar alegando acerca disso, sendo que ele é o Filho de Deus, e é claro que ele teria autoridade, é claro que ele teria poder, mas nós estamos falando de um homem que tem esse poder. Nós estamos falando, irmãos, de um homem que está sentado à destra de Deus, de um homem que sujeitou todas as coisas, de um homem que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Isso anteriormente era impossível, porque o homem, além de ser criatura de Deus, ele se afastou de Deus e por si só ele não conseguiria reatar a sua amizade com Deus. Ele foi feito inimigo da cruz de Cristo. Ele não poderia reatar essa amizade. E aí foi necessário que Deus se fizesse homem, que o Filho se fizesse homem, para dar novamente esse acesso a nós. E agora nós estamos falando de um homem que tem toda a autoridade, que tem todo o domínio, e que deu esse domínio ao restante dos homens. É disso que nós estamos falando, então, todas as vezes que nós citamos a Jesus. Tá bom? Mas ele é o Filho de Deus. Mas ele é homem, e sendo homem, ele tem toda a autoridade, e ele ressuscitou primeiro, e deu o poder para que nós, hoje, pudéssemos ressuscitar também. Então, hoje, a morte que anteriormente era um estado de amedrontamento para os homens, que ficavam mortos e ficavam perplexos acerca desse assunto, porque não sabiam o que seria após deles, agora a morte se tornou uma ferramenta, um caminho para a vida eterna. Se tornou um caminho para que nós possamos encontrar a Cristo. Tá? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, espiritualmente, nós já ressuscitamos com Ele. O batismo é o símbolo da nossa morte para o mundo, da nossa morte para nós e a nossa ressurreição com Cristo, espiritualmente. E aí, é necessário que ainda se cumpra a nossa morte física, para que nós ressuscitemos com Ele fisicamente também, tá? Pensar nas coisas que são de cima, onde está Cristo assentado à destra de Deus. Assentado à destra denota domínio. Ele tem domínio, tá bom? Ele tem não só domínio, mas ele tem todo o domínio. Ele tem condição para julgar e condição para sujeitar as coisas à medida em que ele quer. Então, as coisas que acontecem debaixo do céu só acontecem com a aprovação de Deus, né? Só acontece debaixo da autoridade de Deus, só acontece debaixo da vontade de Deus, amém? E de Jesus, que agora está sentado à sua destra. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Então, o apóstolo está falando para que as pessoas elas entendam que agora que nós somos filhos de Deus, aquilo que nos move é outra coisa. Aquilo que nos move é o mundo espiritual. Pensem nas coisas que são de cima, o apóstolo Paulo falou. Porque se você ficar pensando que ser cristão é ter êxito material, você vai perecer. Se você pensar que ser cristão é ter êxito financeiro, ser cristão é ter êxito, às vezes, intelectual, ser cristão é ter êxito emocional, ser cristão, antes de tudo isso, essas coisas elas são consequências, antes de ser tudo isso, ser cristão é ter êxito espiritual. Tá? Por quê? Porque assim como Cristo nós o veremos, tá bom? Hoje nós não conseguimos pensar em Cristo na sua plenitude, tá? Às vezes as pessoas elas esboçam quadros, às vezes elas tentam ter um parâmetro de como é Cristo, tá? Além de fisicamente, espiritualmente também,
mas nós não conseguimos ter esse parâmetro total. Toda a profecia que nós vemos hoje, que nós recebemos de Deus, é em parte. Tudo aquilo que nós enxergamos é em parte, porque a revelação total de quem é Deus, nós não podemos ter ainda porque o nosso corpo ainda é pecaminoso. Então essa revelação ela não está ainda acessível a nós, mas um dia ela será acessível, porque nós teremos um corpo semelhante ao dele, tá bom? E já desmistificando algumas questões acerca disso, em que muitos têm dito em que nós seremos deuses por ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo, irmãos, nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Filho de Deus, que é Jesus, o corpo humano. Nós não teremos a essência do Filho. Por quê? O Filho é eterno. O Filho é onipotente. O Filho, ele é onipresente. Nós não seremos essa pessoa onipotente, onisciente, onipresente. Nós seremos semelhantes ao corpo do seu Filho. Ou seja, aquele que veio, encarnou, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele corpo, nós teremos semelhança com aquele corpo. Tá? Nós seremos semelhantes a esse Filho que ressuscitou e que está sentado à destra do Pai agora. Mas de forma alguma, irmãos, nós seremos deuses. Como algumas falsas teologias têm citado aí no dia de hoje. De forma alguma nós seremos deuses, tá bom? Primeiro, por quê? É ele que tem a supremacia. O livro de Colossenses, né? Se a gente puder voltar lá. Livro de Colossenses, capítulo 1. Tá? Versículo 15 diz assim: a qual a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado para ele, e é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então tudo que existe, existe por conta dele. Tá? Tudo que existe, existe nele. E sem ele, nada existe. Versículo 18. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, é o primeiro que morreu e ressuscitou e não morreu de novo. É o primeiro que teve acesso à ressurreição plena, tá? Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude nele habitasse. Tá? Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para que em tudo tenha supremacia ou preeminência. Então, Cristo, ele tem toda a autoridade. Cristo, ele tem a preeminência. Isso pode ser, irmãos, relatado para nós como uma figura da antiga aliança no povo judeu, em que o primogênito ele tinha mais autoridade na casa do que os outros filhos. Em que o primogênito ele tinha mais autoridade, ele tinha a maior parte da herança e ele tinha mais poder, digamos assim, na família. Tá? E essa figura é apresentada para nós. Cristo sendo apresentado como primogênito, significa que ele, por ser aquele que é filho de Deus antes de nós, ele tem mais autoridade. Ele tem mais poder. Ele tem mais condições. Uma outra questão ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é apresentado para nós como alguém que tem autoridade sobre nós. Tá? E muitas das vezes nós queremos nos colocar de igual para Cristo. Ah, porque eu sou a imagem de Cristo e por isso eu sou como se eu fosse o próprio Cristo. Tá? E não é isso. Ser a imagem de Cristo é participar dos atributos que ele quer que nós participemos. E não que nós temos autoridade sobre nós. Muitas das vezes nós colocamos como que nós fôssemos nosso próprio Senhor. E não é isso que ele tem para nós. Tá? E a outra questão dessa verdade é que olhar para Cristo, olhar para a ressurreição de Cristo, nos traz esperança. Olhar que Cristo ressuscitou é a prova de que nós também ressuscitaremos. Porque ele é o primeiro homem que ressuscita e não morre. Então, se ele ressuscitou e não morreu novamente, foi assunto aos céus, nós também ressuscitaremos e seremos assuntos aos céus com Cristo. Tá bom? E Paulo expressa essa verdade em muitas outras passagens, né? 1 Coríntios capítulo 15, digamos que é o textuário da ressurreição na Bíblia, ele fala acerca disso.
que a prova que nós temos, que nós ressuscitaremos, é que Cristo, ele ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e nós seremos semelhantes a ele. E nós teremos poder juntamente com ele, nós julgaremos juntamente com ele, tá? E isso deve nos trazer esperança. Porque ele fala isso, né, em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, aquilo que nós estamos pregando para vocês é em vão. Eu não tenho nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Ou seja, o evangelho, ele acaba aqui. Não faz sentido nenhuma pregação, não faz sentido nenhuma verdade. Essa escola bíblica que nós estamos fazendo aqui agora, ela não tem sentido se Cristo não ressuscitou. É isso que Paulo está falando. Agora, se ele ressuscitou, nós devemos aceitar ele como nosso Senhor. Se Cristo não ressuscitou, além de nós não termos nada para pregar, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos e nós vamos morrer e acabou a nossa vida. Não existe mais esperança para a humanidade. Tá? Comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Ele fala com isso pautado na profecia do profeta Jeremias. Se Cristo não ressuscitou, a nossa vida ela é um fracasso. A nossa vida não tem sentido. Se Cristo não ressuscitou, ele era um mentiroso. Por quê? Porque a prova de que ele era o Filho de Deus é a sua ressurreição. Então, se ele não ressuscitou, ele era um blasfemo. Se ele não ressuscitou, ele merecia aquilo que foi feito a ele. Por dizer que era o Filho de Deus, por dizer tudo aquilo que ele era. Tá? Então, aceitar Cristo apenas por metade, isso está fora de cogitação para nós. Aceitar Cristo apenas como uma pessoa boa, assim como muitos estavam querendo aceitar naquele tempo, chegaram para ele, não, você é apenas um profeta, ou é João Batista, é Elias. Isso não sana o problema da humanidade. Porque o problema da humanidade é sanado à medida em que Cristo ressuscita e dá o direito de filiação a nós e dá o direito de nós também ressuscitarmos. E nós precisamos entender isso. E Paulo quer que o espírito de revelação, de sabedoria, seja entregue para essas pessoas para que eles entendam essa verdade no mundo espiritual. Para que eles entendam que o ponto é Cristo. Que o ponto é o Filho que foi ressuscitado. Tá? Que manifestou em Cristo, né? Versículo 20, manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, de todo poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Você percebe que isso tem tudo a ver com aquilo que nós lemos no livro de Colossenses? Né? Primeiro porque os livros foram escritos, né, na mesma época ali, e porque Paulo está enfatizando essa verdade na sua pregação. Isso fazia parte da sua pregação, enfatizar e pregar acerca da ressurreição de Cristo. Paulo foi preso muitas vezes por pregar que Cristo ele ressuscitou. E fazia parte da pregação do apóstolo Paulo pregar acerca da sua ressurreição. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então, se ele é o cabeça, vou ficar atento aqui no horário, se ele é o cabeça da igreja, então tudo tem que ser entregue para ele. Tudo tem que ser sujeitado para ele. Então nós devemos a ele a nossa devoção. Nós devemos a ele toda a glória e toda a honra. Nós devemos tudo isso a ele, porque ele é o cabeça. Nós não somos como ele. Nós não seremos cabeça. Nós ainda assim seremos corpo na glória. Tá? E nós precisamos dar essa glória a ele, render essa glória a ele. Amém? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela cumpre tudo, Cristo cumpre tudo em nós, que somos o seu corpo, e é necessário que nós reconheçamos isso. Nós precisamos entender essas verdades. E o meu desejo no dia de hoje é que nós, como igreja, entendamos isso. Nós, como igreja, entendemos que a iluminação ela precisa acontecer. Ela precisa, de fato, acontecer. Você percebe que nós só recebemos essa iluminação à medida que o Espírito Santo dá. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo conceda isso. Não apenas a nós, mas assim como o apóstolo Paulo orou, que conceda
aos nossos irmãos, que conceda à igreja, porque a igreja ela precisa partir desse conhecimento, porque ela precisa entender de fato quem ela é. Se nós entendemos quem nós somos, então de fato nós cumpriremos aquilo que Cristo tem para nós. Amém? Oremos. Pai, nós te damos graça por essa oportunidade maravilhosa de estarmos, Senhor, ouvindo acerca dessa palavra, de estarmos ministrando, Senhor, de estarmos entendendo verdades que o Senhor já tem nos revelado há muito tempo, Pai, mas que nós possamos estar guardando isso que foi falado ao nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor, no dia de amanhã. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.